sem querer, eu cliquei pra tirar foto e eu praticamente postei. E na hora eu tava com uma cueca cavadinha, sabe aquela cueca bem cavada? Que fica quase, mano, parecendo que é uma calcinha. Eu tava com uma cueca daquela parecendo uma calcinha. E, mano, por na verdade postou, eu acho. Não sei se postou, não lembro. Mas acho que quase postou. E eu fiquei, mano, eu lembro que meu sangue ferveu. Eu falei, nossa senhora, não acredito, velho, que eu vou postar um story de calcinha. Quer dizer, não é uma calcinha, né? Corrigindo. Era uma coisa parecida com uma calcinha. Mas tudo isso aconteceu acidentalmente, mano. Acidentalmente, irmão. Impressionante, não é? Impressionante, velho. Mano, eu tenho certeza que um dia meu pau vai vazar e o Léo Picon vai me ligar, tipo assim, dando uma risada bem gostosa no meu pé do ouvido aqui, falando, caralho, a vida é muito louca, né, cara? Não, eu tenho certeza, mano, porque eu vazei o pau dele quando eu trabalhava com ele, né? Eu tirei uma foto sem querer que apareceu o pau dele, um vídeo, né? Não foi por querer, mas aconteceu, né?